A saúde intestinal é bastante importante, não é? Se não das primeiras coisas ou o primeiro local onde nós devíamos atuar para melhorar o bem-estar geral, para melhorar a perda de peso, para melhorar a sensação de energia, para determinados sinais e sintomas, não é? Que podem estar a afetar a saúde intestinal. E melhorando esta saúde intestinal, a pessoa pode perder peso. Há muitos casos que têm consulta que, por exemplo, não conseguia perder peso há muitos anos e melhorando apenas a saúde intestinal, começam logo a perder peso. A relação entre o estado emocional e a forma como o corpo reage ao que comemos é bastante importante nós também focarmos nesse assunto, porque nós temos aqui várias maneiras pelos quais o estado emocional também pode influenciar a alimentação e a digestão. Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Super Us. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Super Us é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Bom dia! Olá, eu sou a Mafalda, sou Health and Performance Coach. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Super Us. Hoje temos o prazer de ter connosco Francisca Oliveira. Francisca é licenciada em Ciência da Nutrição, em Nutri-Coaching, em Nutrição Funcional, Nutrição no Desporto, Nutrição e Interpretação de Análises Clínicas, Nutrição Pediátrica, Nutrição e Inflamação Crónica, Nutrição e Saúde Intestinal, entre outros. Um dos lemas que também foi uma das coisas que eu achei muito interessante na Francisca foi que um dos seus lemas é "Porquê curar se podemos prevenir?", que é uma parte que é um lema que eu também tenho muito para mim, então foi uma das coisas que me chamou muito a atenção na Francisca. É um prazer ter-te aqui comigo e teres aceito o meu convite, por isso, antes de mais, muito obrigada por estás aqui comigo Obrigada hoje. eu e bom dia, primeiro. E obrigada pelo convite, por estar aqui neste podcast contigo e parabéns também pelo tipo de podcast e de informações que trazes às pessoas. Obrigada. Eu acho que, sendo também a primeira nutricionista que eu tenho aqui no podcast, eu acho que seria interessante começar por perguntar na tua prática clínica e na tua clínica no geral, qual é que achas que é a principal razão pela qual as pessoas te procuram? Se é mais no sentido de perder peso ou ganhar massa muscular, ou para, digamos, minimizar alguma patologia que já tenham, ou por outro lado para melhorar a alimentação de forma geral e ser mais saudável. Qual é que achas que é assim, a principal coisa, razão pela qual te procuram? Então, as pessoas procuram maioritariamente é pela perda de peso. E também, ultimamente, nos últimos 2 anos, mais ou menos, tem sido pela melhoria do sistema gastrointestinal, ou seja, a melhoria do funcionamento intestinal, ou porque tem obstipação, ou porque tem alguma patologia, alguma doença inflamatória intestinal, ou porque tem síndrome do intestino irritável, por exemplo, sintomas como barriga inchada, cólicas, gases, entre outros. E mais recentemente, menopausa, mais ligada à saúde da mulher, não é? Menopausa, síndrome do ovário poliquístico, Certo. endometriose, mesmo quem vem só para perda de peso, né, que é a grande maioria, também há algumas pessoas para aumento de peso, mas a maioria é perda de peso, começa sempre a melhorar a saúde intestinal e a saúde hepática, porque estes dois órgãos são bastante importantes no processo de intoxicação, né? E por isso precisamos de ter estes dois órgãos a funcionar corretamente para também haver uma perda de peso saudável e que seja sustentável. Sim. Sim, eu também, se eu tivesse que adivinhar, diria também a parte de perda de peso, mas lá está, por curiosidade achei interessante perguntar. E aí entraste num ponto que seria um dos pontos que eu queria começar também neste podcast, que é a parte da importância da saúde intestinal, como estavas a dizer, mesmo que a pessoa não te procure especificamente para problemas intestinais, que tu acaba sempre por perceber como é que a paciente está, ou a paciente, nessa área. Qual é que pode explicar um bocadinho a importância da saúde intestinal e a relação aqui, neste caso, principalmente com a perda de peso ou a saúde no geral? Então, a saúde intestinal é bastante importante, não é? Se não das primeiras
coisas, ou o primeiro local onde nós devíamos atuar para melhorar o bem-estar geral, para melhorar a perda de peso, para melhorar a sensação de energia, porque o intestino, o sistema gastrointestinal, está associado aqui, é onde se dá a absorção dos nutrientes, não é? Então, se a saúde intestinal estiver comprometida, não há absorção de nutrientes e assim o corpo já não tem todos os nutrientes necessários para ter energia, para funcionar corretamente. Depois, problemas intestinais, como por exemplo permeabilidade intestinal, não é? Que faz com que o intestino seja mais permeável e entrem toxinas para a corrente sanguínea, podem levar também ao aumento do estado inflamatório do organismo. E esta inflamação, principalmente inflamação crónica, está associada a muitas condições de saúde, resistência à insulina, por exemplo, que muitas mulheres hoje também já aparecem com isso, e pode dificultar a perda de peso. Por outro lado, o intestino também é habitado por trilhões de micro-organismos, olá, difícil, que se chama microbiota intestinal, não é? A comunidade de micro-organismos que habitam o nosso intestino, e é lá que se dá, são eles que fazem a digestão, a absorção e a regulação também do sistema imunitário. Por isso precisamos ter sempre um intestino em equilíbrio e não em disbiose, ou seja, a disbiose é quando há um desequilíbrio entre as bactérias do nosso intestino e muitas vezes pode estar associado à obesidade, a excesso de peso, porque nós já sabemos que existem, há muitos estudos hoje a comprovar que existem mesmo diferenças na composição do microbiota intestinal de pessoas saudáveis e pessoas obesas. Quando comparamos com os outros, há vários estudos que já dizem que há mais abundância de determinadas espécies do que outras. Sim. Sim, eu já tive, eu por acaso, agora está-me a lembrar, eu já tive aqui uma médica que era gastro e ela falou exatamente nesse estudo e estava a dizer que na especialidade de gastro já se faz transfusões fecais para corrigir ou melhorar a microbiota, exatamente. Que é uma coisa que numa primeira instância pode parecer chocante, a transfusão fecal, mas lá está, só se faz isso por alguma razão, porque realmente é importante a saúde intestinal e a saúde da nossa microbiota. Que mesmo no nosso intestino faz toda a diferença para o funcionamento geral e aqui neste caso também para a perda de peso. Então já se começa a fazer mesmo aí o transplante fecal. E através da alimentação nós também conseguimos melhorar e conseguimos alterar o tipo de bactérias que nós temos no intestino. Conseguimos aumentar as bactérias boas, né? E diminuir aí as bactérias más para que haja um equilíbrio e não uma disbiose. Um fator que também é importante nesta relação do intestino e do bem-estar é o comportamento alimentar. Porque nós temos o tal eixo intestino-cérebro, não é? O eixo está a comunicar, o intestino está a comunicar com o cérebro. E então isso ajuda-nos a controlar o nosso apetite e a regulação do comportamento alimentar. Ou seja, um intestino, se estiver saudável, se estiver em equilíbrio, pode ajudar também a regular os sinais de saciedade, contribuindo para que façamos escolhas mais saudáveis. Não é? O cérebro também, que não esteja tão saudável, digamos assim, também afeta negativamente a parte intestinal. Para haver uma perda de peso, para haver saúde no geral, temos que otimizar sempre o intestino, a saúde intestinal. Sim, basicamente, se eu percebi, a questão aqui da microbiota afeta várias coisas. Afeta a parte da absorção dos nutrientes, que depois, por sua vez, se o nosso corpo não conseguir absorver a quantidade que precisa de nutrientes, provavelmente também vai haver mais sinais para nós comermos mais, não é? Para termos esses nutrientes que, na verdade, depois não vamos conseguir absorver outra vez. Depois falaste também da questão de imunidade, da parte da digestão e da parte da regulação do apetite, que claro que na digestão depois pode dar aquelas sensações que é um dos pontos seguintes que também vamos falar, das questões quais é que são efetivamente as doenças ligadas aqui e as más, não só as doenças, mas as más disposições de não fazermos a digestão convenientemente, e depois a regulação do apetite obviamente também tem aqui um impacto muito mais perceptível na questão da perda de peso, porque se o nosso apetite não está regulado, se temos mais fome quando devíamos ter ou menos fome,
quando devíamos ter fome, então claramente isso vai afetar aqui a perda de peso. Sim. E quais é que são as principais doenças ou desregulações que estão ligadas ao intestino e que podem afetar, neste caso, também aquilo que estamos a falar, tanto a perda de peso como saúde de forma geral? Então, há várias patologias que podem afetar aqui a perda de peso, algumas perda de peso involuntária, outras que temos que melhorar para que haja uma perda de peso saudável. Vou mencionar apenas algumas, por exemplo, síndrome do intestino irritável. Normalmente estas pessoas têm sintomas como distensão abdominal, obstipação ou diarreia, ou mesmo as duas, podem ter também as duas coisas. Isto pode influenciar os padrões alimentares e pode impactar a perda de peso. Né? Normalmente aqui pode ser para um aumento de peso e temos que melhorar aqui a saúde intestinal e gerir o stress, porque a síndrome do intestino irritável também está muito relacionada com o stress, para conseguirmos perder peso. Doença inflamatória intestinal, como por exemplo doença de Crohn, colite ulcerosa, também envolvem uma inflamação do trato gastrointestinal, o que pode levar à má absorção de nutrientes e, neste caso, à perda de peso involuntária. Nestas patologias é o que acontece mais. Depois temos a doença celíaca, que é uma doença autoimune, em que a ingestão de glúten causa danos no intestino delgado e então isto também resulta numa má absorção de nutrientes e depois perda de peso e déficits nutricionais e pode levar depois também a outras patologias. O intestino permeável, por exemplo, aumenta a permeabilidade intestinal, contribui para o desenvolvimento de outras doenças, determinadas condições de saúde, do excesso de peso. Isto é uma área que ainda está em estudo, mas já sabemos que com o intestino mais permeável, né, há maior probabilidade das toxinas entrarem na corrente sanguínea e provocar desequilíbrios. E depois a disbiose, o tal desequilíbrio que nós falámos do microbiota intestinal, que pode ocorrer devido a inúmeras razões. Pode ser uso indiscriminado de medicação, de antibióticos, uma dieta muito pobre em fibras, stress, por exemplo, sedentarismo, que não há estímulo ali dos movimentos peristálticos também do intestino. Isto tudo pode afetar negativamente a regulação do peso. Isto varia, claro, de pessoa para pessoa, mesmo estas patologias podem atuar de forma diferente em cada um, e por isso é que é necessário nós também individualizarmos e personalizarmos sempre a alimentação e o nosso atendimento, a nossa abordagem a cada pessoa e a cada condição em si. Sim. E aí tu já falaste de algumas... falaste da questão, por exemplo, de celíacos e aí obviamente a alergia ao glúten, depois ao comer glúten vamos ter um impacto, não é? Porque somos alérgicos e não conseguimos digerir, mas quais é que, para além deste aqui, quais é que são os fatores, porque nós aqui estivemos a falar, digamos, da importância da saúde intestinal, quais é que são os fatores que afetam a saúde intestinal e que de certa forma estamos sob controle, porque acredito que haja alguns fatores, como por exemplo mais a questão de se nascemos por cesariana ou parto normal, que tem um impacto, mas isso são coisas que, pelo menos neste momento, já não podemos controlar para no futuro se tivermos filhos, mas neste momento já não conseguimos controlar. Mas quais é que são os fatores que afetam e que de certa forma temos mais poder em melhorar ou em eliminar alguma coisa se for preciso? Okay. Então nós podemos falar aqui de vários fatores. Alguns deles, por exemplo, a alimentação, né? Que é onde eu atuo também. Isto tem um papel crucial na saúde intestinal. Devemos ter um bom aporte de fibras, de vegetais, alimentos fermentados também, isto para promover aqui um ambiente intestinal saudável. Por outro lado, evitar tudo o que sejam alimentos mais ricos em gorduras saturadas, em açúcares refinados, alimentos ultraprocessados, que isto pode contribuir para que haja alterações a nível intestinal, né, das nossas bactérias. Depois o stress, como estava a falar há bocado, isto influencia muito a composição da nossa saúde intestinal, o estilo de vida no geral, o uso de muitos antibióticos, a genética também tem alguma influência, mas nós já podemos trabalhar isso.
Antibióticos, anti-inflamatórios não esteroides também afetam bastante. Alguns medicamentos para tratamento de condições crónicas, por exemplo, podem impactar o microbiota intestinal. E depois as intolerâncias alimentares, também como estavas a falar, temos a intolerância à lactose, podemos ter também a sensibilidade ao glúten não celíaca, né? Temos a alergia também ao trigo. Temos intolerância depois a determinados alimentos que nós conseguimos perceber só através de uma dieta baixa em FODMAPs, que é uma dieta que deve ser sempre controlada e feita por um nutricionista que seja certificado nesta dieta. São hidratos de carbono, são açúcares fermentáveis que nós vamos retirando durante umas semanas e depois reintroduzimos novamente e vemos a tolerância dessa pessoa a esse tipo de alimentos. E muitas vezes há pessoas que até pensam que têm sensibilidade ao trigo, não é? E pode não ser mesmo ao trigo, mas por exemplo aos fruteiros, que é um desses FODMAPs que eu estou a falar, que pode levar a que haja aqueles sintomas a nível gastrointestinal. Outra. É como se fosse, diga, isso aí é como se fosse uma dieta de eliminação, mas específica nos alimentos de FODMAPs para perceberem quais é que podem estar a prejudicar o paciente. Sim. São oligossacáridos, disacáridos, monossacáridos e depois os polióis fermentáveis. Então retiramos, é mesmo eliminar completamente durante umas semanas e depois reintroduzir gradualmente para testar mesmo a tolerância de cada alimento e como é que podem ser conjugados esses alimentos para as pessoas não terem depois desconforto, não é? Porque muitas pessoas estão acostumadas até a viver com esse desconforto a vida toda, ou a barriga inchada, ou a obstipação, não é? E consideram isso normal e não é todo normal e não devia ser considerado normal, devia haver mesmo um diagnóstico e um tratamento, não é? Sim, isso é uma das coisas que eu acho que acontece muito, é nós tanto nos habituamos ao conforto como também nos habituamos ao desconforto. E depois o que acontece é, se nós nos habituamos a este desconforto, nós depois acabamos por não procurar ou ter menos tendência a procurar melhorar, porque já estamos habituados a este desconforto, mas efetivamente nós se calhar hoje achamos que nos sentimos mais ou menos bem, mas o quão bem nos poderíamos sentir se efetivamente conseguíssemos, se houver alguma coisa para melhorar, há sempre espaço para melhorar, não é? Mas se efetivamente melhorássemos a nossa saúde intestinal. E há muita gente que também assume aquilo como sendo normal porque no passado era assim, a mãe, a avó, não é? E acaba por levar aquilo como dado adquirido que também vai ser assim. E não tem de ser assim, não é? Nós conseguimos depois mudar também esse desconforto. Sim, uma das coisas aqui, não necessariamente ligada à questão da saúde intestinal, mas uma das coisas que é muito comum é eu tenho colesterol alto, mas é normal, toda a gente tem colesterol alto. Mas o normal não quer dizer que seja bom. Simplesmente o normal, porque se calhar muita gente tem e está pondo toda a gente numa curva normal, ok, vai dar uma curva normal, porque efetivamente mais gente está lá no meio, mas não quer dizer que seja bom. E acho que é muito diferente distinguir aqui o normal do bom. E mesmo em termos de valores analíticos, né? Nós estamos a olhar para a análise e há determinadas as pessoas veem valores de referência e dizem, está tudo bem. Mas às vezes não está tudo bem, né? Temos que relacionar esses valores, comparar e tentar perceber o que é que está ali a falhar. E depois há outros fatores que também podem influenciar a saúde intestinal, como as infecções gastrointestinais, infecções bacterianas, por vírus, parasitárias, né? Isso acaba por afetar. A genética, a suscetibilidade, não é, a determinadas condições, a idade também pode influenciar, porque nós podemos mudar a nossa composição do nosso microbiota ao longo da idade e alterando o estilo de vida e o local onde vivemos também, a cultura onde estamos, isso pode ir mudando. A atividade física também altera. Pronto, há aqui imensos fatores que nós podemos falar que afetam mesmo a saúde intestinal e a saúde geral. E o que é que poderia ser importante a uma pessoa perceber voltando ao exemplo da perda de peso? Porque obviamente há aqui
como estamos a falar, há vários fatores que podem influenciar. Há o comemos ou não comemos, até comemos aqui. A definição de saudável é muito subjetiva, não é? Mas até comemos mais ou menos bem, mas não temos uma vida muito estressante, e como é que isso pode afetar a saúde intestinal, ou não fazemos exercício físico nenhum, ou fazemos muito exercício físico, mas a alimentação não é saudável, por isso, ou não dormimos bem. Pronto, há aqui claramente muitos fatores. O que é que achas que seria importante para uma pessoa tentar refletir ou tentar perceber para se efetivamente deveria primeiro, se poderia ser, se essa não conseguir perder peso pode estar ligada à saúde intestinal, ou se pode ser outro fator qualquer? Qual é que seriam, digamos, os primeiros passos para perceber se é por aí que eu devia investigar ou não? Então, podemos começar por determinados sinais e sintomas, não é, que podem estar a afetar a saúde intestinal. E melhorando esta saúde intestinal, a pessoa pode perder peso. Há muitos casos que têm consulta que, por exemplo, não conseguia perder peso há muitos anos, e melhorando apenas a saúde intestinal, começam logo a perder peso. Por isso há mesmo aqui uma grande importância, e devemos dar mesmo uma grande importância aqui ao nosso intestino. Então, determinados sinais e determinados sintomas, como por exemplo obstipação ou diarreia, tudo o que seja muito persistente, não é? Agora, se ficar um dia com obstipação, 2 dias, não é por aí, mas se for durante vários dias, meses, por exemplo, se for muito recorrente, inchaço, flatulência, variações de peso sem causa aparente, não é? Quando há mudanças inexplicadas de peso, quer aumento, quer perda de peso, podem estar relacionadas também com a saúde intestinal, com não haver absorção dos nutrientes. Fadiga constante também. A fadiga crónica pode estar relacionada a problemas intestinais, especialmente se houver a tal má absorção de vitaminas, de minerais, nutrientes essenciais. Uma coisa importante que as pessoas não ligam e que deviam ligar mais vezes é a característica das fezes, que é uma conversa que temos sempre em consulta, que não é muito agradável, mas que é necessária, que é mesmo como é a cor das fezes, como é que é a consistência, se há a presença de muco, de sangue, se tem cheiro, se usa papel higiênico. Isso é bastante importante para nós percebermos se realmente tem um intestino saudável ou não. Depois, as intolerâncias alimentares, ou seja, se a pessoa consumir determinado alimento e não se sentir bem, sentir inchaço, sentir azia, refluxo, dor abdominal, claro que não é um dia ou outro, né? Mas se sentir sempre com esses alimentos ou com determinadas refeições, isso também pode ser um sinal. Síndrome de intestino irritável, que tem o tal inchaço abdominal, gases, obstipação, diarreia, problemas de pele, esse que as pessoas também não ligam muito e pode estar muito ligado ao intestino. Nós também temos o eixo intestino-pele, não é só o eixo intestino. Problemas de pele, aqui estamos a falar de algumas manchas ou comichões, ou por exemplo, as duas? Pode ser psoríase, pode ser eczema, pode ser melasma, pode ser rosácea, essas alterações a nível de pele. Comprometimento do sistema imunitário, ou seja, ficarem várias vezes doentes, com gripes, com constipações, ter sempre aquele no nariz, sinusites, rinites, tudo isso pode estar muito relacionado com a saúde intestinal. E depois também casos de mudanças de humor, porque a saúde intestinal está ligada ao cérebro, e nós produzimos 90% da serotonina, que é a tal hormona do bem-estar, no nosso intestino. E então, casos de depressão podem melhorar, não é? Atuando na saúde intestinal. Ansiedade, irritabilidade, também está influenciado. Por isso, se alguém identificar alguns destes sinais que nós falámos, pode ser útil ter uma consulta, ter uma avaliação e perceber onde é que está a causa desses problemas, desses sintomas. Sim, eu acho que uma das coisas que estavas a mencionar, que eu acho que aliás, para quase todos os pontos que estavas a mencionar, eu acho que é importante a pessoa estar mais consciente de como é que se está a sentir, porque se a pessoa estiver em piloto automático e nem sequer perceber, e lá está a vir o mal-estar como normal e nem sequer olhar, é um bocado difícil perceber esses sintomas. Por isso acho que
é importante darmos tempo para pararmos e pensarmos como é que nos sentimos. Exatamente, porque a questão de, por exemplo, como é que nos sentimos a seguir às refeições, se temos algumas, se nos sentimos mal quando comemos algum tipo de alimento. Claro que a maioria das vezes, se for uma questão de alergia, acredito que seja automático, seja passado uns minutos. Agora, se for uma intolerância, ou a maioria das vezes, não é imediato. Pode ser, não sei exatamente até quanto tempo é que é, mas se calhar pode ser no dia seguinte ou 2 dias depois. E isso faz com que seja muito mais difícil fazer a ligação entre o alimento específico e o sintoma. E aí daí ainda mais a importância de tentarmos estar atentos e perceber como é que nos sentimos regularmente. Sim, e vermos mesmo, olharmos para a pele, vemos se acordamos com a barriga inchada, às vezes com pés, mãos inchados, por exemplo, a boca muito seca durante o dia, muitas aftas. Há muitos mais sinais e sintomas que eu podia estar a mencionar, mas os principais eram mesmo estes. E olhar Sim, realmente para as fezes, para a consistência das fezes, se tem cheiro e para aquela. E para ver se tem obstipação ou não, se vai todos os dias à casa de banho ou não. Às vezes bastam só pequenos ajustes sim, na alimentação, no estilo de vida que muda completamente. sim. Isso, por exemplo, da questão das fezes, há não me lembro Uma do escala, nome da imagem, uma escala, exatamente, mas sei que há uma escala com os vários tipos e a explicar o que o é ideal. o normal saudável. Por isso as pessoas também podem pesquisar numa primeira instância para perceber a escala é De Bristol. escala. Bristol, exatamente. Pronto. As pessoas também podem pesquisar uma imagem, que é sempre mais fácil, numa primeira instância, para Exato. perceber onde é que estão regularmente, e daí também a importância do que estavas a dizer, que não é por acontecer uma vez o tipo 1 ou uma vez o tipo Sim, porque às 5 ou vezes até, 6, que pode exato, ser porque crítico. basta haver um dia mais estressante, um dia que não dorme tão bem e a consistência das fezes altera. Mas está tudo bem, voltar ao Sim, equilíbrio sim, a seguir, sim. não é? É quando é de forma regular. Sim, sim. Ou mesmo outra coisa que me acontece a mim se fizer exercício físico mais intenso, principalmente corrida, Claro, estimula muito. os Por isso movimentos aí no também, cristal. ah, Sim, certo. Por isso aí também é importante estas pequenas nuances e perceber, ok, se calhar hoje estou assim porque corri mais como é normal ontem, ou fiz mais exercício. Por isso aí essas pequenas nuances também são importantes, mas numa primeira instância, ok, olhar para a escala e ver onde é que eu estou e perceber se já estou assim há muitos dias ou não, e perceber o que é o meu normal, ou o meu, sim, exatamente, o meu normal, e partir exato, daí, sim. digamos. Há uma comparação que eu costumo usar nas consultas, que é, por exemplo, a consistência das fezes, ou as fezes ideais, seriam como uma banana madura, que não fica a boiar na sanita, nem suja muito o papel higiênico. Essas são as ideais e que devemos ter quase todos os Essas dias. ideias. Se não forem essas quase todos os dias, então há alguma coisa que tem que ser ajustada. Sim, ok. Acho que é uma boa definição e assim digamos, é mais objetivo para as pessoas conseguirem olhar para aquilo que lhes está a acontecer e ver se efetivamente precisam de melhorar ou não. Outro ponto que também já tocámos brevemente hoje, que foi a questão da alimentação, e agora entrando mais na parte na nutrição, claramente o saudável é muito subjetivo, o que é uma alimentação saudável, e acho que hoje em dia digamos que existe uma dualidade entre, por um lado, temos todas as dietas keto, paleo, vegan, raw vegan, carnívora, frutívora, e por outro lado, e temos as pessoas que estão, não todas, obviamente, mas muitas pessoas daí a dizer esta é a melhor dieta para toda a gente, a raw vegan é melhor para toda a gente, a carnívora é melhor para toda a gente. Por outro lado, começamos cada vez mais a falar da personalização de dieta e que se calhar, ok, a vegan ou raw vegan ou o que seja pode ser boa para uma pessoa ou pode ser boa por um determinado período para uma pessoa, mas pode não ser nem
para toda a vida de uma pessoa, nem para todas as pessoas. Qual é que é, digamos, a tua opinião relativamente, digamos, a estas dualidades e qual é que achas que é, digamos, o futuro na questão da nutrição? Então, isto é um tema bastante complexo, né? Aqui a dieta, qual é Certo. a dieta ideal para determinada pessoa, e mesmo já a palavra dieta às vezes tem uma conotação negativa e nós não devíamos levá-la como negativa, não é? Porque dieta é o alimento, é a Sim. alimentação que nós temos. Mas aqui não há uma pessoa que seja igual à outra, ou seja, cada pessoa reage de maneira diferente ao plano alimentar, ao tipo de dieta, à alimentação. Então, acho que não há uma abordagem única que seja ideal para todas as pessoas, não é? Porque cada um tem a sua bagagem, tem a sua genética, tem o seu metabolismo, o seu historial clínico, as suas preferências alimentares, o seu estilo de vida. Então, o que funciona bem para uma pessoa pode não funcionar para outra. Temos que considerar sempre aqui as necessidades individuais, a saúde intestinal, novamente, os parâmetros bioquímicos e depois o objetivo específico de cada um. No entanto, isto está sempre em evolução, não é? As ciências da nutrição estão sempre a evoluir e é necessário nós estarmos sempre a atualizar-nos e conseguirmos adaptar e ir melhorando depois a alimentação de cada um dos nossos clientes. O tipo de dietas que existe padronizada pode correr bem durante determinado período de tempo e determinadas pessoas podem reagir muito bem. Agora, a longo prazo, depende muito de cada pessoa. E depois nós temos sempre que adaptar. Mesmo quem chega a uma consulta Sim. e queira uma dieta totalmente vegana ou vegetariana só. Então, eu tenho que adaptar a essa pessoa, não é? Uma pessoa que tem, imagina, endometriose ou síndrome de ovários poliquísticos. Então, temos que ter aqui uma dieta, se calhar, a verificar se haverá resistência à insulina, melhorar, talvez usar aqui uma dieta mais low carb. Nós temos de sempre que adaptar. Há dietas padronizadas que nós podemos usar assim como base, não é? A abordagem Certo. personalizada, que tem em conta mais os fatores individuais de cada um, acaba por influenciar muito e melhorar o bem-estar. Queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa Super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançar a tua melhor versão. Se tiveres alguma dúvida, podes consultar superas.pt/produtos. Podes ainda enviar e-mail para mafala.superas@gmail.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. Mas esta personalização é com base em algumas patologias, por exemplo, o caso que tu disseste da endometriose, ou pode ser também no caso de, por exemplo, preferências, como por exemplo, eu quero ser vegan, eu quero ser raw vegan, porque aí também acredito que entra a questão, ok, eu quero ser, mas chega a um ponto que é preciso questionar, é efetivo, quem diz raw vegan diz carnívoro, pegando no outro espectro do outro lado, não é? Mas será que efetivamente é o melhor para mim ou não? Quais é que são, digamos, os pontos importantes para esta a personalização da dieta? Então, nós temos de ter em conta o objetivo da pessoa, se ela quer ser vegetariana, se ela quer ser vegan. Então, vamos perceber realmente qual é que é o objetivo dela também em termos de saúde, não só questões éticas, né? Temos que ver aqui o caso Certo. das necessidades bem nutricionais, o tipo de patologias, como é que está o intestino, se realmente haverá alimentos que naquela fase vão funcionar melhor para equilibrarmos só a saúde intestinal ou para haver maior perda de peso. Pode haver necessidade também de uma suplementação, depende. Nós temos que nos basear também nos gostos, no local, na cultura, não é? Onde vive a pessoa. Eu não estou a dar o mesmo tipo de alimentação de um português que dou, por exemplo, uma pessoa que tem em Angola. Sim. Tenho acesso a coisas diferentes. Sim, tem que sempre ver a cultura lá, a alimentação lá e tentar adaptar. Depois também temos a parte dos parâmetros bioquímicos, também é importante analisar de cada pessoa.
temos os gostos, as preferências, o estilo de vida, qual é a fase de vida em que se encontra, não é? Se está na menopausa, no caso das mulheres, é um homem que fazia muito desporto e agora está mais sedentário. Então, o tipo de alimentação que vai ter neste Uhum. momento não pode ser o mesmo que tinha há 2 ou 3 anos atrás, não é? Se o estilo de vida mudou, então nós Ok. temos que adaptar à Certo, sim, fase de sim. vida em que está. Mesmo pessoas que eu tenho já há muito tempo em consulta, que não querem alta da consulta. Mesmo assim, nós, ao longo do tempo, temos que ir alterando a alimentação, porque Sim, vai sim. mudando consoante a fase de vida em que a pessoa se encontra. Uma fase mais estressante, por isso há aqui a questão da padronização, da personalização é bastante importante. Sim. Sim, porque aí, se eu percebi bem, estamos a dizer que é não só a questão de a parte de saúde intestinal, já falamos, a parte de qual é a fase da vida da pessoa, por exemplo, deste o exemplo de estou a fazer mais exercício, não estou a fazer, menopausa ou não, sei lá, estou a viver em Portugal, não é que eu estou a viver, mas depois também a questão de gostos também entra aí. Claro que alinhado com os objetivos específicos da pessoa de emagrecer, não emagrecer, ou ser mais saudável, ou melhorar, sei lá, a performance a correr, ou o que seja. Isto é, digamos que tentam alinhar estes parâmetros todos consoante o objetivo específico que a Sim, pessoa tem. exatamente. Há alguns tipos de exames que são importantes para esta personalização, ou é mais estes parâmetros que fazer ou não fazer exercício, de a questão de ando mais estressado ou não, ou há alguns tipos de exames que podem ser importantes para, digamos, alimentar esta personalização. Alimentar essa personalização, Sim. sim. Então, há muitos exames, há uma avaliação que deve ser feita sempre previamente, não é? A ter um plano alimentar, a ter ou até mesmo de exercício físico que tem que ser feita, não é? Com personal, com pessoas competentes para tal. No caso da alimentação, não é? A Sim. nutricionista tem que fazer uma avaliação prévia da saúde da pessoa, tem que discutir todo o historial clínico, a medicação que esteja a tomar, os antecedentes, os sintomas que tem, os padrões alimentares atuais, as preferências, estabelecer objetivos também que sejam específicos, avaliar a composição Uhum. corporal, né, porque muitas vezes o peso é um bocado relativo, depende de qual é a porcentagem de massa gorda, de massa Sim. muscular, avaliar a atividade física, o padrão de sono, que o sono vai influenciar muito também o nosso comportamento alimentar, as nossas hormonas, os níveis de stress, o consumo de álcool, tabaco. Essa avaliação deve ser sempre feita. Se a pessoa vier a uma consulta que tenha já análises feitas, ótimo, é o ideal. Se não, nós mandamos fazer sempre, se for necessário, após a consulta, fazer determinadas análises que sejam precisas para perceber mais um bocadinho o que é que se podia mudar ali no plano alimentar. Também Uhum. pode haver testes genéticos que as pessoas podem fazer para ter mais informação sobre predisposições genéticas relacionadas à nutrição, ao metabolismo, e isso ainda personaliza mais o plano alimentar. Mas todas estes testes, estas avaliações devem ser feitas por um profissional de saúde. Com base nisto Certo. é que se parte depois para um plano alimentar personalizado, que atenda às necessidades daquela pessoa. E devemos ter, Ok, mas daí também é importante não só, digamos, a personalização em caso da dieta em si, mas também essa personalização de quais exames fazer, no sentido em que, por exemplo, a questão da genética, se calhar sei lá, faz mais sentido a quem tem um historial na família de determinada coisa, ou fazer uma análise, por exemplo, ao microbioma que também dá para fazer, aí se calhar faz mais sentido se tiver algum dos sintomas que falámos lá em cima, a nível de constipação, etc. tem mesmo que Aqui ter. Quem não também, melhora às vezes com uma primeira abordagem, por exemplo, uma dieta baixa em FODMAPs, então aí temos que perceber através de exames mais específicos. Não é? ok. Mas aí então, se eu percebi bem, digamos que normalmente se faz uma abordagem primeiro, ok, o que é que podemos perceber a nível da alimentação,
que é que se passa, seja através da dieta semelhante à da eliminação, especificamente focado nestes alimentos, e depois sim, se não conseguimos, digamos, chegar à conclusão, passamos para uma segunda fase, que é, ok, vamos fazer aqui exames mais completos. Sim. Os exames antes, Ok. exames prévios, E- análises, isso também é importante, né? Para percebermos que tipo de alimentos é que também temos de ter cuidado. Se uma pessoa tiver colesterol elevado, tiver tendência à tensão alta, ácido úrico, aí a alimentação também vai influenciar muito, né? Tal resistência à insulina, diabetes. Isso. É saber antes Sim, também da consulta. E toda esta personalização sim. acaba por depois aumentar também a adesão do cliente, não é? À dieta, que também considera os parâmetros, os gostos, pronto, isso tudo acaba por melhorar. Certo. E aí, nos exames que estamos a falar, aqui estamos a falar de exames ao sangue e aqui idealmente temos o resultado de uns exames próximos, ou pode ser importante ter, digamos, alguns exames para ver a tendência e não só aquilo, uma data específica. É bom compararmos depois ao longo dos tempos. Eu normalmente em consulta peço análises que tenham feito pelo menos há 6 meses atrás, até há 6 meses atrás. Antes disso, os valores já não Já podem agora alterar, sim. para um plano alimentar. Mas pelo menos até há 6 meses atrás e depois mais à frente voltar a fazer para vermos como é que tem sido aí a progressão. Pode acontecer, já falamos de alguns casos disso, de várias fases, por exemplo, uma mulher entrar na menopausa, por exemplo, em que uma dieta, começando por uma dieta omnívora, por exemplo, pode ser o ideal para uma determinada pessoa numa fase da vida dela e depois precise de vegan e depois precise de carnívoro, por exemplo, ou para uma determinada pessoa pode haver, digamos, aquilo que se chama uma dieta ideal. É assim, não há bem dieta ideal, vai depender da fase de vida lá está em que a pessoa está. Nós devemos ter aqui uma alimentação que seja flexível e que seja adaptável, não é? Personalizada ao longo do tempo, considerando as mudanças na Uhum. saúde da pessoa, no estilo de vida e depois as metas pessoais. Já tive pessoas que eram vegetarianas, já tinham sido veganos, depois chegaram a mim já eram vegetarianas e depois começaram a comer também carne a peixe, mais peixe até Sim, do que carne. Isto porque havia mesmo necessidade de determinadas vitaminas, determinadas minerais em que só encontravam em determinados alimentos. E a pessoa conseguiu controlar também aquela questão de fome emocional, do stress, de determinados. Mudar ali o comportamento alimentar, mudando, lá está, a dieta. Por isso não é sim, bem a dieta ideal, mas pode haver dietas que funcionam melhor para uns para outros, sim. mas temos que ir personalizando e adaptando. Ok. Porque depois também acredito que haja muito impacto mental no sentido em que se nós achamos que determinada dieta nos vai fazer bem, a partir dela vai nos fazer melhor do que uma dieta que já pressupomos que nos vai fazer mal. Então tem muito impacto mental. Então às vezes também é difícil perceber se efetivamente foi a dieta ou a nossa mente já a preparar o bom ou o mau e o resultado ser alinhado com isso. Claro que acredito que sejam os dois fatores, mas também acho que a questão mental tem um impacto mesmo muito grande aqui. Se nós achamos que vai correr bem, vai correr bem. Se nós Claro, lá achamos que vai está. correr mal, provavelmente vai O correr eixo mal. instinto-cérebro, não é? Ali Exatamente, sim. E aqui outro tema que eu também gostaria de falar um bocadinho é a parte da ligação entre a nutrição e a emoção, que também já falámos aqui, também em relação à questão da saúde intestinal, que é lá que produzimos algumas hormonas que ditam um bocado, que estão ligadas a estarmos mais contentes ou não. Como é que, para além daquilo que nós comemos e, digamos, do estado do nosso intestino, a forma como o nosso corpo reage àquilo que comemos pode ser também influenciado pelo nosso estado emocional, se estamos mais contentes, mais estressados, mais ansiosos, etc. Podes-nos falar um bocadinho desta relação entre a questão de não só aquilo que comemos, mas o impacto que tem o nosso estado emocional na forma
como o nosso corpo reage àquilo que Claro, comemos. sim, a relação entre o estado emocional e a forma como o corpo reage ao que comemos é bastante importante nós também ficarmos nesse assunto, porque nós temos aqui várias maneiras pelos quais o estado emocional também pode influenciar a alimentação e a digestão. Ou seja, temos o stress crónico pode afetar muito o sistema digestivo, ou seja, o corpo entra num estado de luta ou fuga, isto pode diminuir a atividade do sistema digestivo, pode levar a sintomas como indigestão, como azia, como eructação, como impacta mesmo a absorção dos nutrientes também, não é? A resposta depois que nós damos ao stress, ou como gerimos aí o stress, também vai influenciar muito as nossas escolhas alimentares. Em situações, por exemplo, de mais agitação, de mais stress, as pessoas têm tendência a recorrer a alimentos mais reconfortantes, não é? Alimentos mais calóricos, mais ricos em açúcar, em sal, em gordura. Isso acaba por afetar depois, né, a composição nutricional da dieta. Emoções como, por exemplo, a tristeza e o tédio, não é? Para além do stress, também influenciam muito a resposta do corpo à saciedade. Parece que falta sempre alguma coisa, então a pessoa vai compensando com a comida. Certo. O sistema nervoso, por exemplo, o tal eixo intestino-cérebro, que é uma via de comunicação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico, isso vai influenciar a digestão, vai influenciar a absorção dos nutrientes e vai influenciar também a motilidade intestinal. Nós conseguimos sentir isso muito bem em períodos mais estressantes. Há muitas pessoas que correm para a casa de banho com diarreia. Há períodos em que as pessoas estão muito bem dispostas, o intestino funciona mais que uma vez ao dia, ou têm aquela sensação de borboletas na barriga, não é? Sim. Tem a ver com a ligação do eixo intestino-cérebro. Depois, distúrbios gastrointestinais, isto também vai influenciar muito, não é? Porque as emoções pioram os sintomas dessas doenças inflamatórias intestinais, caso síndrome de intestino irritável, colite ulcerosa, doença de Crohn, por exemplo. E por último também a questão hormonal também está muito relacionada, né, àquela sensação de fome e a saciedade, o controle do apetite também. É importante as pessoas terem consciência desta relação da alimentação com as emoções, para conseguirem ter ali um equilíbrio com a alimentação também, uma boa relação com a alimentação. E aqui arranjar. Sim, eu ia dizer que eu acredito que grande parte das pessoas já consegue perceber que se calhar não se consegue perceber no momento, mas acho que já se tem noção da relação entre quando estou mais em baixo, seja stress, seja tristeza, que prefere coisas menos saudáveis. Mas também tem este segundo ponto que nós estamos a falar agora, que é não só nós temos tendência a comer pior, mas também temos tendência a absorver pior aquilo que estamos a comer. E acho que essa parte aí também é importante, porque depois isto vai gerar um ciclo vicioso, não é? Porque depois a seguir, como não absorvemos, o nosso corpo vai querer mais. Então ainda vamos querer comer mais aquelas coisas. De festa, em dias que abusamos um bocadinho mais, nos dias seguintes dá sempre a vontade de comer mais alguma coisa doce, né? Mais hiperpalatável, digamos assim. E é mais difícil voltarmos a um equilíbrio do que se naquela alimentação tivesse havido um equilíbrio e não um exagero naquele tipo de alimentos. Certo. Mas por isso é haver técnicas para controlar aqui o stress, as emoções, Sim, e conseguir de certa forma trabalhar um bocado de forma, digamos, corretiva e preventiva, no sentido em que vamos apagar o fogo e vamos tentar evitar o fogo da próxima vez, não é? Se calhar o evitar o fogo pode ser ferramentas do, mais consciente enquanto estás a comer um pacote de bolachas porque tiveste um dia estressante, mas está mais consciente, para em vez de comer o pacote todo, comes uma ou duas. Sim, é mesmo. Pronto. Aí estamos a apagar o fogo, mas claramente é importante também trabalhar noutras técnicas para evitar que o fogo aconteça e lidar com as emoções ou com o stress do dia-a-dia de outra forma. Porque, obviamente, comemos uma bolacha
pode solucionar durante o tempo em que estamos a comer a bolacha, mas o problema vai estar lá Exato, é depois na como se mesma. penso rápido, né? Que se estivéssemos ali a meter, depois o problema Certo? volta a surgir. Depois ainda pode ser pior, porque as pessoas depois aumentam de peso, depois ficam mais desiludidas, mais estressadas, mais baixa autoestima. Sim. Sim, porque depois, e aí tu de certeza consegues explicar melhor, mas o facto depois, se estivermos estressados ou com alguma coisa, ou se estivermos tristes, o facto de comermos um alimento menos saudável, isso depois também vai fazer com que aumente esta sensação de desilusão, vamos outra vez comer isto, e ainda possa criar aqui, agravar este ciclo, não só por questões químicas, de ok, o nosso corpo agora tem açúcar e quer mais açúcar, mas também a questão mental de ok, cometi este erro outra vez, já nada vale a pena. Tem esta parte aqui Sim, também mental, essas emoções, digamos. não é, mais negativas podem desencadear também determinados comportamentos alimentares, incluindo a compulsão alimentar até. Depois acaba por ser um ciclo que só com Sim, ajuda é que se consegue sair daí. E aí o trabalho multidisciplinar é bastante importante, da parte da psicologia, da nutrição, não é? Para ajudar sim, a tratar essas emoções, ou equilibrar essas emoções, a saber sim. lidar com elas, basicamente. Uhum. Quais é que são algumas das abordagens que podem ser importantes para ajudar as pessoas não só a identificar se efetivamente estão neste ciclo, mas também a tentar minimizar e lidar com isto? Então, pode fazer sentido, muitas vezes, que também costumo usar, é um diário alimentar. Um diário alimentar em que as pessoas, para além da parte alimentar, também escrevem a questão emocional. Ou seja, se há determinado alimento lá, então qual foi a emoção que houve em relação a determinado alimento. Isto pode ajudar a identificar determinados padrões e gatilhos emocionais, né? Que as pessoas de outra maneira não entendem assim escrito, acaba por ser mais visível e as pessoas têm mais consciência. Depois compreender também todo o historial, não é? Quais são os padrões Uhum. emocionais que estão associados à alimentação, quais são os objetivos daquela pessoa e também tentar perceber e tentar mudar ali o plano alimentar para que não haja desequilíbrios, tanto a nível emocional como a nível alimentar e a nível gastrointestinal. Usar determinadas técnicas, por exemplo, meditação, mindfulness, relaxamento, às vezes só uma caminhada, o conseguir respirar, o caminhar devagar, o mastigar devagar quando está à mesa, não é? Para ter consciência da quantidade de alimentos que Sim. come. Depois há determinadas estratégias que também podem ser usadas aí à mesa para fazer com que a pessoa mastigue devagar e tenha noção da quantidade de comida que come. Definir metas positivas, mas que sejam realistas ao mesmo tempo, não é? Para a pessoa Certo. não entrar aqui com a tal compulsão, porque às vezes haver determinadas restrições em exagero pode levar a compulsões. Então, nós nessas pessoas temos que conseguir equilibrar aqui e definir em conjunto quais são as metas realistas, mas positivas, neste caso, Uhum. e trabalhar com a pessoa para que haja uma relação positiva com a comida. Não é? Levando a uma Sim. alimentação mais consciente, estar atenta à sensação de fome e saciedade, se será fome física ou fome emocional, e depois trabalhar com outros profissionais de saúde, como psicologia, por exemplo, Sim. que é para ser muito mais, uma abordagem mais completa e conseguimos ter melhores resultados. Sim. Uma das coisas que eu acho que é quando eu estou a trabalhar com clientes na parte da alimentação, eu obviamente não passo planos de refeição, mas quando tenho alguém que quer começar a melhorar a alimentação, eu diria que a coisa mais comum nas pessoas é o sentimento de depois de fim de semana têm o perdido por 100, perdido por 1000 e depois conseguem, sei lá, querem introduzir peças, não comem fruta nenhuma durante a semana e querem introduzir. Estão a fazer tudo direitinho, passado fim de semana não voltam. Seja isso. Isso é comum tanto para alimentação como para exercício físico. Acho que é, digamos, a queixa mais comum que eu vejo nas pessoas com quem trabalho é esse sentimento perdido por 100, perdido por 1000.
no caso da alimentação especificamente, pode ser puramente mental, no sentido de, ok, falhei, então já nem faz sentido continuar, ou pode haver também aqui a parte química de, ok, ontem, porque, por exemplo, uma coisa que me acontece a mim é, se eu tenho um fim de semana em que por alguma razão como mais açúcar que o normal, eu segunda-feira vou estar com ressaca, vou estar com dor de cabeça. Já sei, é normal, já me acontece. Porque a minha baseline de açúcar é uma, se eu subo isso, pronto. Mas há, digamos, é só a parte mental neste sentido quando tem esta do perdido por 100, perdido por 1000, ou pode haver também algo mais, digamos, em nós que faz com que se temos aquele chamado, que eu não gosto muito, do dia do lixo, temos mais dificuldade no dia seguinte. O que é que normalmente acontece aí e o que Normalmente o que é que se for pode ser só uma feito? refeição, que haja ali mais calórica, isso, não há, a partir não haverá tanta dificuldade no dia seguinte. Agora, se for o tal perdido por 100, perdido por 1000, em que acaba por ser o dia inteiro, aí é claro que no dia seguinte vai ser mais difícil. O corpo está com déficits nutricionais, né, à partida. Vai pedir por determinados alimentos. Os alimentos que foram consumidos são alimentos mais hiperpalatáveis, digamos assim. Então vai entrar de comer mais esses Sim, alimentos também no dia seguinte. E depois a pessoa diz, continua, é só hoje, então continua. E depois mais um bocadinho no dia certo. seguinte, e depois acaba por ser um ciclo. Então eu não acho que deve haver sempre um equilíbrio. Então apetece-nos aquele alimento, então comemos. Mas depois voltar à rotina normal e não continuar o dia assim Sim, sim. a exagerar. Sim, sim. E acho também é ter a noção dessas coisas, de que ao. Não sei se diria falharmos, porque se já tiver planeado que 6 dias é comer conforme está no plano, e um dia é mais flexível, então isso não consideraria-se falhar. Mas pronto, se já tivermos na nossa cabeça que um dia vai ser mais flexível, é ter noção que muito provavelmente o dia seguinte vai ser mais difícil voltar à rotina. Porque lá está o que estavas a dizer de o nosso paladar, como no dia anterior recebeu mais açúcar ou mais gordura ou o que seja, no dia seguinte vai querer continuar a pedir isso, não é? Então é ter noção que muito provavelmente no dia seguinte vais ter que ter um bocado mais de força de vontade para voltar à rotina. Mas se estiver disposto a comprometer isto, a ter esta força de vontade extra, então é conseguir, lá está. Sim, Se sairmos da rotina, o primeiro dia a seguir vai ser difícil, tal como acontece, sei lá, se formos de férias, voltar à rotina de exercício físico, de alimentação mais saudável, vai ser mais difícil, porque desabituámos, não é? Então é ter noção desta, digamos, dificuldade extra. ter consciência de que, ok, houve aquele excesso, mas depois temos que voltar à rotina. Não vamos Sim. ter assim o dia todo. Hum, Nós já falámos, à medida que fomos falando de cada tema, já falámos de algumas dicas práticas que, digamos, poderiam ser os primeiros passos para alguém que quer começar, não só especificamente a nível de perder peso, mas de forma geral, começar a ser mais saudável. Há alguma, digamos, dica extra que tu achas que pode ser importante acrescentar àquelas que nós já falamos? Sim, podemos fazer aqui um resumo também de algumas Um que já resumo, tínhamos sim. falado e outras novas. Primeiro, a pessoa tem que querer, né? Tem que querer começar. Isto é o passo Certo, mais importante e ter consciência da importância que é iniciar essa jornada, que vai trazer muitos impactos positivos no futuro. E que o interesse também é ser consistente, não é? Não querer resultados para amanhã, porque estes resultados que teve até certo. hoje foram de anos, não é? De muito tempo, então não pode ter logo resultados para o dia seguinte. Mas há algumas dicas, como por exemplo, refletir sobre os hábitos alimentares atuais, sobre as emoções que estão associadas também à comida, porque quanto mais nós Uhum. conhecemos ou reconhecemos aquilo que poderia estar melhor, não quer dizer que esteja mal, mas que poderia estar melhor, quanto mais autoconhecimento tivermos, mais fácil será fazer mudanças mais positivas. Depois também dar prioridade, começar por dar prioridade a alimentos mais naturais, vegetais, frutas,
proteína e gordura de qualidade, alimentos que realmente forneçam nutrientes ao corpo, não é? E não o contrário. Beber muita água ao longo do dia. Isto é importante principalmente quem tem pele seca, obstipação. Muitas vezes a obstipação pode haver apenas com falta de água. É fundamental para o funcionamento do corpo, da pele, do intestino. Mastigar devagar. Isso é muito importante para darmos tempo de termos consciência, não é, da sensação de saciedade. Variar entre os vários grupos alimentares que temos, garantir uma diversidade de nutrientes, controlar a quantidade de porções que comemos, por exemplo, isso é importante, lá já nem 8 nem 80. Reduzir a ingestão desses alimentos ultraprocessados para alturas pontuais, ou de festa, ou com um jantar fora, ou um evento especial. Tentar planear algumas refeições com antecedência, ou então ter sempre em casa alimentos tipo vegetais, a proteína, as frutas, pronto, para garantir que realmente há ali alguns nutrientes para o dia-a-dia. A atividade física também é essencial, não é? O sono, garantirem uma boa noite de sono, e não falo apenas da quantidade, porque às vezes não é tão importante como a qualidade de sono. Não despertarmos durante a noite, temos um sono reparador, é importante também para a parte hormonal. Gerir o stress, novamente, não é? Isto acaba por ser muito importante. E há uma coisa que as pessoas normalmente não fazem, ou pelo menos muitas pessoas não fazem, que é partilhar os objetivos com familiares, com amigos, além do profissional de saúde, não é? Porque ao fazerem as coisas sozinhas, sem partilharem que estão a fazer dieta, a fazer um acompanhamento, parece que já têm medo de falhar. Que sabem que vão falhar mais cedo ou mais tarde. Então é bom também que a pessoa partilhe. Aumenta a responsabilização, digamos. Sim. O suporte social também é importante, não é? Aqui é gerir estas mudanças ou implementar novas mudanças no estilo de vida. Porque há pequenas mudanças que se podem começar a fazer agora, que depois vão fazer uma grande diferença no futuro, não é? E temos que introduzir mudanças que também sejam sustentáveis a longo prazo, sejam eficazes. Certo. Mas também não pode ser nada muito radical, nem nada muito extremo, senão não é sustentável. Sim, lá está. É aquilo que nós falamos, uma coisa que disseste inicialmente, que foi a questão de essas restrições depois também pode levar a que tenhamos associações negativas, por exemplo, seja a palavra dieta, seja ao saudável de forma geral. Exato. Então é importante que seja algo que seja sustentável, pelo menos num determinado... muitas vezes algo pode ser mais restritivo no início, efetivamente, por exemplo, se for uma dieta de eliminação para perceber alguma coisa, mas sabemos que é algo que é temporário. Mas é importante perceber que não ser demasiado restritivo, tirando nestes casos específicos em que estamos a analisar alguma coisa, para não criar as associações mais negativas. Lá está, como há o ditado que diz: o fruto proibido é o mais apetecido, não é? Então, muitas restrições durante muito tempo fazem com que as pessoas queiram esses alimentos que são restringidos. Então tem que haver aqui um equilíbrio. Mas também tem que haver consciência de que os hábitos, o estilo de vida, a alimentação não vai ser a mesma que tinha antes, não é? Alguma coisa que tem que mudar. Claro. Sim. Se fizermos a mesma coisa, não podemos esperar resultados diferentes. Sim, exatamente. E agora queria te perguntar onde é que os nossos ouvintes se podem encontrar e se queres partilhar algum projeto que estejas a desenvolver neste momento. Então, podem me encontrar mais assiduamente e com mais conteúdo no Instagram. É lá que eu coloco mais conteúdo e onde interajo mais com as pessoas. Tenho o link direto para marcação de consultas. Quem quiser depois marcar a consulta também com a minha equipa. Tenho uma equipa com nutricionistas, médico, psicólogo, que acabamos de fazer um trabalho multidisciplinar e mais abrangente. E sim, há muitos projetos a serem desenvolvidos já para 2024, claro, este ano já está a acabar, mas já temos pelo menos alguns projetos, pelo menos 3 projetos até outubro de 2024, que depois vão acontecer, e que eu vou partilhando também mais através da página do Instagram e Facebook. E podem estar atentos à página, interagirem comigo e questionarem se houver alguma questão sobre alguma coisa. Sim, eu vou partilhar também os links
tanto do Instagram como do site na descrição, por isso assim é mais fácil dos ouvintes conseguirem chegar até ti e até à clínica onde podem trabalhar, seja contigo, seja com a equipa. Mais uma vez, muito obrigada, Francisca, por teres aceito o convite. Tenho a certeza que vai ser muito útil para os nossos ouvintes e foi um prazer ter-te aqui Obrigada, comigo. Mafalda, foi um prazer estar aqui e parabéns pelo podcast. Foi um orgulho ser a primeira nutricionista e espero que seja útil aos ouvintes. Sim.